Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos aqui aprender um assunto bem interessante onde ele nos fala sobre a progressão geométrica. A progressão geométrica ela é carinhosamente chamada de PG. Antes da gente adentrar nesse assunto, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho a seguinte sequência numérica, 2, 4, 6, 8, 10 e assim vai seguindo. Repare que essa sequência ela vai aumentando os valores de 2 em 2. Então vamos lá, 2, 4, 6, 8. De 2 pula para 4 porque 2 mais 2 é 4. De 4 pula para 6 porque 4 mais 2 é 6. De 6 pula para 8 porque 6 mais 2 é 8. Então repare que os valores vão aumentando de 2 em 2 numa adição. Quando a gente tem esta situação, nós temos aí uma PA, que é a progressão aritmética. Agora, na progressão geométrica, acontece a mesma coisa, porém de uma forma diferente. Por quê? Porque os valores eles vão aumentando, só que agora em multiplicação. E também esse valor que vai aumentando de tanto em tanto, continua sendo a razão. Então reparem, aqui eu tenho a seguinte sequência. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Se você olhar para essa sequência e pensar numa adição, você não vai chegar numa razão. Por quê? Porque os valores estão aumentando em forma de multiplicação. Então repara, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 16 e assim vai seguindo a nossa sequência. Isso quer dizer o seguinte então, que a progressão geométrica ela depende exclusivamente da multiplicação ou da divisão. Opa, calma lá. Por que ela vai depender da divisão? Porque eu posso ter os valores, ao invés de estarem aumentando o seu valor numérico, eles poderão estar diminuindo. E essa diminuição ela depende da divisão. Perfeito? Então olha só, nós temos algumas propriedades que determinam ou que definem, na verdade, uma sequência de PG. São as seguintes, vamos começar aqui. Cada termo é a média geométrica entre os seus vizinhos. Opa! Então o que acontece? Vamos pegar esses três primeiros valores. Eu tenho aqui 1, 2 e 4. Representa uma parte da PG? Representa, por quê? 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é 4. Perfeito? Então aqui, eu vou pegar o número 2. O que é a média geométrica? A média geométrica é você pegar a raiz quadrada da multiplicação de dois valores. Se eu tivesse 3 valores, seria a raiz cúbica. Então quer dizer que o índice da raiz ela depende da quantidade de fatores dentro dela. Então aqui nesse caso, reparem, o 2 é igual à raiz quadrada de 1 vezes 4. 1 vezes 4 é 4, e a raiz de 4 é igual a 2, que é justamente o termo central. E isso vale para quaisquer 3 termos que você pegar dentro de uma PG. Deixa eu pegar esses 3 aqui, olha só, para te mostrar de novo. 2, 4 e 8, ok? O 4 é o termo central, e eu vou pegar os seus vizinhos. 2 vezes 8 é 16, e a raiz quadrada de 16 é igual a 4, tá bom? Então, essa regra é válida para toda e qualquer PG. Próxima. O produto dos extremos é igual ao produto dos vizinhos dos extremos e assim sucessivamente. Como assim? Se eu pegar qualquer sequência de uma PG, eu vou pegar aqui esses termos aqui todinhos, tá? Logicamente que eu estou pegando uma quantidade finita de termos. Por quê? Porque uma PG ela pode ser finita ou pode ser infinita. Até porque não se esqueçam que, por depender de uma multiplicação, a multiplicação ou os múltiplos de qualquer valor numérico ou de qualquer número natural é um conjunto infinito. Mas aqui eu estou começando do 1 e terminando no 256. O que me diz essa propriedade? Que dessa sequência, se eu pegar o primeiro termo e multiplicar com o último, esse resultado é igual à multiplicação do segundo termo com o penúltimo, que também será igual à multiplicação do terceiro termo com o antepenúltimo e assim sucessivamente. Agora, olha só um detalhe importante. Se você reparar bem,
Nesta sequência que vai de 1 até 256, nós temos 9 números. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu pego o primeiro, multiplico com o último, o segundo, multiplico com o antepenúltimo, eu estou pegando pares, né? Então, eu estou pegando aqui 2 valores. Só que, devido ao fato de essa sequência ter uma quantidade ímpar, a gente não vai ter uma quantidade certa de números pares, ou de par de números. O que acontece então? O termo central dela é igual a 16. E quando chega no termo central, a multiplicação desse termo deverá ser feita com ele mesmo. Então, 16 vezes 16 é igual a 256, que é justamente o valor das multiplicações dos extremos. Próxima propriedade. A média geométrica, ela também vale para os vizinhos dos vizinhos. Opa, como assim? Vamos considerar aqui esses valores aqui, certo? Então eu tenho 8, 16, 32, 64, 128. O que foi que eu lhes falei agora há pouco na primeira propriedade? Que quando eu pego 3 valores quaisquer, vamos pegar aqui esses 3. Então eu tenho 16, 32 e 64. Se eu tirar a raiz quadrada, se eu extrair, na verdade, né? A raiz quadrada da multiplicação dos vizinhos, esse resultado será sempre o termo do meio. Então, por exemplo, aqui, se eu multiplicar 16 por 64 e efetuar sua raiz quadrada, o resultado será 32. Só que essa regra, ela não vale somente para os vizinhos desse valor, ou do termo central. Ela vale também para os vizinhos dos vizinhos. Então, quer dizer o seguinte, eu até coloquei aqui em cima, reparem, o 32, ele é igual à raiz quadrada da multiplicação de 16 por 64 e também é igual à raiz quadrada da multiplicação de 8 por 128. Então, essa regra, ela vale sempre para toda e qualquer sequência dentro de uma PG. Por último, nós temos aqui a seguinte propriedade. Se houver um termo central, o seu valor será igual à média geométrica dos extremos. Na verdade, é uma outra forma de nós analisarmos essa propriedade anterior. O que isso quer dizer? Se houver termo central, como assim se houver termo central? O termo central da PG, ele vai existir sempre numa quantidade ímpar de valores. Então, por exemplo, se eu pegar aqui de 8 até 256, nós teremos 6 números. Aqui, entre 6 números, eu não tenho termo central, tá? Por quê? Porque eu vou ter 6, eu tenho 1, 2, 3 para um lado, 1, 2, 3 para o outro. Agora, se eu considerar somente 5 valores deles, tá? Então aqui eu vou pegar de 8 a 128. Reparem que entre esses 5 valores, o termo central é 32. Por quê? Porque do 32 eu tenho 2 valores aqui para a direita e 2 valores aqui para a esquerda. Isso quer dizer então que a quantidade de valores ela é igual em relação ao termo central, seja analisando pela direita ou seja analisando pela esquerda, tá bom? Então, o seu valor será igual à média geométrica dos extremos. Isso quer dizer que esse valor será igual à raiz quadrada da multiplicação dos vizinhos, dos vizinhos dos vizinhos, dos vizinhos dos vizinhos dos vizinhos e assim sucessivamente. Tá bom, gente? Então, nessa aula, nós verificamos aqui o que é uma progressão geométrica, onde a progressão geométrica a gente chama de PG. Nós mostramos aqui uma sequência numérica e analisamos que a PG ela depende da multiplicação ou da divisão. E, além disso, nós analisamos 4 propriedades bem essenciais dentro da PG. Fique à vontade para tirar a foto do quadro. Muito obrigado pela atenção e tchau!